aqui, acho que já entrou todo mundo. Deixa eu fazer a chamada, aquele mesmo esquema. Quem não conseguir responder, deixa aqui do lado, né? Depois a gente parte para o conteúdo de hoje, beleza? Vamos lá. Cadê? Univap. Gente, eu vi que aqui, né, 6 de vocês fizeram, né, dos 8 possíveis, 6 pessoas fizeram o trabalho, né, então já curti, é mais do que a média das outras turmas, que geralmente ninguém faz nada. Então, eu estou dando uma olhada aqui, achei legal que quase todo mundo fez, né, então fica legal. Vocês tiveram dificuldade, gente? Como foi? Eu tive dificuldade no começo, mas aí depois, conforme foi fazendo, foi sendo tranquilo, né? Fui entendendo como que funcionava, aí Legal. deu certo. Eu vi aqui, teve alguns muito bem feitos, tá? Depois eu vou comentar lá de vocês, de cada um lá. Mas achei que vocês foram muito bem. Tá? Teve Professor, só gente. achei difícil aquele negócio lá das camadas, porque às vezes fazia o rosto, aí eu já tinha feito a boca, o olho, um monte de coisa. Aí quando eu subi o rosto para tipo, colocar uma sombra assim, uma mais escura, aí tinha que subir tudo de novo. Ah, puta que pariu. Legal. Então, Às vezes mudando as camadas. essa é a coisinha mais difícil da gente entender e é um pouco sobre o que a gente vai falar na aula hoje, né? Estou tentando entrar no portal aqui da Univap, não está indo, agora foi, para dar presença para vocês, mas hoje a aula é exatamente sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a interface do Photoshop, tá? Agora, aí lá na frente vocês vão entender o porquê que eu fiz esse exercício aí das curvas de Bezier, né? E aí hoje a gente vai falar dessa interface, das principais ferramentas, para na outra aula a gente já começar a executar isso, tá bom? Então esse exercício aí foi bem, porque eu sabia que nem a maioria não ia ter acesso ao Photoshop, né? Agora, a partir da semana que vem, a gente está lá com as 4 aulas no laboratório, então dá para a gente desenvolver bastante, tá? Então, deixa eu só fazer a chamada aqui e a gente já começa. E lá também não tem essa de ficar atrasando para entrar, porque a internet, pelo amor de Deus, aqui de casa é muito ruim, cara. Morar meio que na roça é complicado. Bruna? Presente. Ok. Eric? Presente. Ok. Gianluca? Presente. Ok. João Paulo? João Paulo? Lara? A Marcelo? professora Lara pediu para avisar que ela tá chegando no trabalho. Tá. O João Paulo tá entrando aí também. Deixa eu tirar as fotos dele aqui. Marcelo Oliveira. Presente. Beleza. Mariana. Presente. Ok. Matheus. Patrick. Presente. E Thiago. Presente. Beleza. Então, gente, eu vou abrir aqui uma coisa para vocês verem, né? Como eu falei, hoje a gente tem que ver essa parte um pouco de imagem e tal, para a gente, né, poder conhecer o tamanho das imagens, entender, né, como se formam as imagens. Eu sei que muitas vezes é bem complicado para entender assim na prática. Peraí. Que é bem complicado assim entender, tipo, realmente, né, como funciona, tal, a não ser na prática, tá? Então, o nosso objetivo aqui, pelo menos no primeiro bimestre não, mas seria, né, do primeiro bimestre. Como a gente já está entrando aí com um mês de atraso no laboratório, então o nosso objetivo, eu vou dar um share aqui na minha tela, tá?
enquanto eu vou falando, aí eu queria que eu vou narrando um pouco o que está acontecendo. Eu fiz essa montagem aqui ontem, porque o nosso objetivo é meio que conseguir fazer isso, tá? A ideia é que vocês consigam fazer isso que eu vou mostrar para vocês. Caramba, cadê o meu... Caramba, cadê o negócio aqui? Vamos ver sim. Falam para mim se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Sim? Tá dando pra ver a tela aí mexendo no negócio. Então, aqui é o trabalho de 1 hora que eu fiz, tá? Para vocês entenderem. Então, vocês vão ver que eu mostro todas as imagens que eu vou usar, né? Para a gente ver aonde a gente vai chegar, né? Então, a ideia do Photoshop, né? O que o Photoshop permite é o que eu falei para vocês, como se a gente pegasse cada uma dessas fotos, né? No papel, recortasse essas fotos, né? E pudesse fazer as montagens que a gente quisesse. Qual a diferença que eu posso ir e voltar, eu posso mexer na saturação, eu tenho ferramenta de desenho. Então, aqui, ó, não sei se vocês viram aí, já deu uma piscada na luz, né? Tipo, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou acertando a cor em relação à cor da imagem do fundo, né? Que ela é mais amarelada, a imagem do produto que eu tenho é mais azulada, para que ela fique, para que elas pareçam que estão na mesma cena, né? Lógico que assim, esse aparelho aí que é um moedor, né? Ele não é uma foto, ele é um desenho em 3D, então já fica difícil, né? Parecer que é real, mas aqui não era a ideia de ser uma composição real, e sim uma composição publicitária. Então aqui, né, eu vou trabalhar com vocês com esses mesmos elementos, porque a nossa ideia é que vocês consigam fazer esse tipo de montagem, tá? Aí a galera fala, nossa, professor, mas por que eu vou fazer isso, né? Eu sou jornalista, para que eu vou fazer esse tipo de montagem? É que, na verdade, se vocês conseguem fazer isso na faculdade, vocês têm toda a capacidade, né, de definir para o designer que está trabalhando com vocês o que vocês querem dentro da matéria de vocês, dentro do post, dentro da imagem que for acompanhar vocês, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, a ideia do que a gente vai tentar fazer é que vocês sejam capazes de fazer uma composição como essa daqui, tá? Agora eu vou dar o stop share aqui e eu vou abrir essa imagem no Photoshop para a gente entender um pouco como ela funciona, tá? E aí vocês entenderem um pouco essa história das camadas. Que eu falo que se você não entender como trabalhar as camadas no Photoshop, não tem como você trabalhar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Photoshop só começou a fazer sucesso mesmo depois do Photoshop 2, né? Porque depois do 3, desculpa, porque até o Photoshop 2 ele não tinha as camadas, você não conseguia trabalhar com camada. Mesmo o Photoshop 3, ainda sendo em preto e branco, ele fez um puta sucesso porque ele conseguia trabalhar com essas camadas. Né? E essas camadas, elas têm como base as transformações e os filtros que eram usados, né, para se trabalhar de maneira analógica, né? Então, as ferramentas do Photoshop eles são desenvolvidos para imitar os filtros analógicos que os processos gráficos eram usados, tá? Então, o Photoshop ele imita realmente um processo gráfico, tá? Então, eu abri ele aqui, ó, o sisteminha do Photoshop, a visão. Alguém de vocês já mexeu com Photoshop? Não. Lightroom, Cheguei alguém? a começar um curso, mas eu não terminei. Legal. Lightroom, alguém? Já mexi com o Lightroom, já. Tá. Eu também, professor, com Photoshop e com Lightroom. Então, o Lightroom ele é mais ou menos a mesma coisa do Photoshop, né? Só que ele é mais voltado para o tratamento de imagem, né? A gente vai ver que basicamente todas as ferramentas que tem no Lightroom tem no Photoshop e mais um monte de outras coisas, né? Então, essa é a imagem aqui que eu reproduzi ali, né? Que vocês estavam vendo o videozinho de como fazer essa imagem, né? Então, é uma imagem em alta resolução. E ela parte aqui, ó, desse cara aqui, ó. Opa! Tá vendo? Aqui eu tenho as minhas camadas, ok? Então, tudo isso saiu em função disso aqui, né? A gente vai ver, ó, vou até botar uma régua aqui para vocês, que no final da composição, até o tamanho do objeto é diferente, ó. Ele tá mais achatado, tá?
porque, né, para poder dar as distorções que a gente precisa para criar a imagem, né? Então, ó, tá vendo? Tudo isso daqui são layers, né? Layers são camadas. Então, isso só é possível graças a essas camadas, tá? Então, eu tenho um layer do objeto, peraí, tá? Eu tenho layer do fundo, né? Então, eu coloquei esse fundo aqui, aí eu comecei a editar as coisas para que elas funcionassem nesse fundo. Aí eu tenho aqui, ó, um grupo que é o moedor, tá? Dentro desse moedor, eu tenho um filtro fotográfico. Olha, vocês conseguem perceber a mudança quando eu habilito e desabilito a camada? Ele muda a cor. Por quê? A imagem de trás ela é muito mais amarelada, então eu tive que usar um filtro para que a imagem do moedor parecesse realmente que estava nessa imagem. Professor, não era mais fácil você mudar o fundo? Eu poderia ter mudado o fundo? Sim, poderia ter invertido e colocado essa alteração, né, no fundo para que ele ficasse mais frio. Por que eu não fiz? Né? Porque a minha ideia era ficar mais quente para ter essa ideia de aconchego do café e por aí vai, né? Então, dentro do moedor, ó, eu preciso ter 2, 3 camadas do moedor para eu poder, né? Eu tenho as camadas de sombra, ó. Aí eu tenho as camadas para conseguir fazer a transparência no moedor. Então, a parte que é transparente é a parte que não é transparente, né? Aí eu tenho uma sombra por cima, eu tenho que colocar uma outra sombra por baixo para poder fazer parecer que o moedor está ali, né? Então, o moedor é uma coisa, né? Depois eu tenho a xícara, né? A xícara, mais uma vez, eu tenho várias funções, ó. Esse layer que está aqui é simplesmente para dar profundidade lá no leitezinho que está ali, que a xícara não era assim, essa xícara, inclusive, era branca, ó. Vai aparecer ela branca aqui, acho que ela era branca, né? Então, para a gente entender tudo que muda, né? Então, ó, eu tenho luz, eu tenho como colocar a luz para que essa luz da janela pareça que está na xícara, né? E não fique uma coisa tão fake. Sombra também é para colocar que a xícara está atrás do moedor e por aí vai, tá? Então, cada objeto aqui vai ser um layer, né? Cada grão daquele lá vai ser um layer, ó, tá? E depois disso, depois que eu fiz toda a imagem, tá faltando aqui o quê? Nem sei o que é isso aqui. Os ajustes ali. Então, depois que eu realmente construí tudo isso daqui, eu ainda tenho alguns layers, né, de tratamento, ó, para que a sombra apareça no lugar certo, tá? E aí depois eu tenho um layer aqui de desfoque, tá vendo? Para parecer que ele tá, né, para dar essa profundidade na imagem, mais um tratamento de cor para ele ficar mais vivo ainda, né, e igualar as cores, tá? E por último aqui, eu fiz só uma cópia, né, para que eu pudesse colocar esse grain, né, que é essa granulação de imagem, imitando aí uma foto que a gente chama de ISO, né, que são fotos criadas para ter, né, essa granulação. Por que eu coloquei essa granulação? A minha imagem era meio embaixo, ó, então você consegue perceber aqui os defeitinhos, aí a gente coloca a granulação para dar uma sumida nisso, né? Então, é uma das maneiras de disfarçar esse problema de imagem, tá? Então, o nosso objetivo vai ser chegar nisso daqui, tá? Acho que tá tranquilo, né? Acho que todo mundo vai conseguir fazer, né? De boa, né? Bem facinho. Ou não? Alguém achou que é difícil? Nossa, eu acho que é meio complicado, sim, né? Não sei se tá brincando. Não é não, não é não. É mais complicado, tipo, pensar em como fazer, né? Mas depois que a gente tem a receitinha de bolo que vai fazer, é mais fácil. Vocês vão ver que é bem fácil, tá? Então eu vou fechar ele aqui, né? Vou ter que dar um stop share de novo, porque eu compartilhei errado. Sempre faço isso, senão a gente não vê a tela como um todo, tá? E eu preciso que vocês vejam a tela como um todo. Então tá aqui, esse é o nosso Photoshop, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que o Photoshop, beleza, João, eu já coloquei presença para você, agora que eu respondi o Jean Paulo aqui, eu vi você entrando. Você e a Lara, né? Então, assim,
A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Photoshop ele é usado para diversas coisas, tá? Para tratamento de imagem, como eu fiz aqui, de uma imagem estática. A gente consegue, inclusive, editar e tratar até vídeo dentro do Photoshop. Não recomendo, tem outros softwares melhores para isso, mas tem como fazer. Pequenas animações dá para fazer, né? Por exemplo, como pegar aqui, eu vou pegar essa mesma imagem que eu fiz aqui, tá? E vamos brincar aqui com uma questão para vocês verem como o Photoshop é realmente versátil, né? Acho que aqui. Deixa eu acender todos esses layers aqui, esses não. Esses de tratamento não. A gente consegue fazer muita coisa legal com ele aí. Então, por exemplo, sabe aquelas brincadeiras que o pessoal faz em foto, que a foto parece que se mexe, né? Que desloca o fundo e tal? Isso é bem possível de ser feito dentro do Photoshop, tá? Então, é uma coisa muito legal de fazer, ó. Aqui embaixo, a gente tem, por exemplo, uma timeline, né? Se a gente andar muito bem com isso, eu consigo até mexer nessa timeline com vocês para que vocês possam trabalhar um pouco com ela, tá? Vamos achar aqui o layer que eu quero. O moedor, cadê ele? Eita. Por que não tá vindo? Agora entendi. Deixa eu só achar ele aqui, que ele tá perdido aqui, moedor. Vamos lá. Então eu vou transformar ele, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tá. Transformei ele num layer aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou mover esse cara aqui, ó. Tá? Então, se eu mexer na posição aqui, ó, criar um ponto de posição, e lá na frente colocar outro ponto de posição, mover ele, ó. Oxi. Ele vai dar essa ideia de que está movendo pela tela. Ele não foi aqui, porque não foi só porque eu falei, não foi, mas era para ter ido. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Então, por exemplo, o Photoshop consegue fazer isso, ó. Eu consigo mover todos esses caras aí e fazer do Photoshop fazer dessa composição uma imagem animada, tá? Eu posso mover qualquer um dos objetos aqui, né? Eu estou movendo o moedor, mas eu posso mover lá os outros caras. É que essa imagem está bem pesada, então o meu computador não está conseguindo processar, tá? Mas geralmente é mais fácil. Quando a gente vai trabalhar com essa imagem aqui, como é para impressão, ela está muito grande, muito grande. Mas eu posso, né, como eu falei para vocês, ir movendo todos esses caras aí. Então, eu posso vir e mover o outro cara, que eu nem sei qual que eu estou trabalhando aqui, que é esse cara aqui. Vamos lá. Então, ele é um software realmente bem versátil, ó. Então, você imagina, se eu animar todos esses caras aqui, o tanto que pode ficar legal essa imagem, né? Parece que a imagem ganha vida, né? Então, por saber que o Photoshop, né, tem todas essas funções, né? A gente precisa entender, até para não estragar a expectativa de ninguém, que a gente vai ver o Photoshop orientado, né, para produtos gráficos online e offline, tá? Então, a gente vai ver o Photoshop até uma certa parte, tá? A gente não vai ver tudo que o Photoshop tem para fazer. Até porque, gente, eu trabalho com o Photoshop faz 22 anos. E eu arrisco a falar para vocês que eu não conheço nem 50% de todas as possibilidades do Photoshop, tá? Às vezes eu tô aqui em casa, aí, né, e até porque muda toda hora, então o meu Photoshop aqui é o 2021, eu não sei qual que tá o nome lá agora, quando eu saí de lá era o 2018 ainda, não sei se foi atualizado, parece que sim, mas ele tem um monte de outras ferramentas, tá? Ferramentas que não existiam. Por exemplo, eu mostrei para vocês aquele negócio de desfocagem, para desfocar uma imagem. Antes, para desfocar, a gente tinha que fazer mó gambiarra, tá? Hoje a gente tem aqui, ó,
o blur aqui, né, que é a distorção por... cadê? Deixa eu achar aqui. Imitando a íris, né? Então, eu consigo dar uma posição e alterando aqui esse blur, ó, alterando a intensidade, como se eu fosse uma máquina fotográfica. Ó. Antigamente, eu ia ter que fazer uma puta de uma gambiarra para fazer isso aqui, para conseguir fazer. Ó. Eu aumento o ponto, diminuo o ponto, tá? Então, ele está sempre, ó, posso distorcer isso daqui. Então, é muito mais fácil. Posso girar, né? Posso mudar o ponto, ó, de divisão, né? Então, antigamente, eu posso adicionar pontos, ó. Antigamente era muito mais difícil, eu tinha que fazer uma grande gambiarra para fazer isso, tá? Então, a gente vai se concentrar nas ferramentas mais simples nesse primeiro bimestre, tá? Conforme a turma for evoluindo, a turma de vocês tem só 10 alunos, então é uma turma fácil de trabalhar, a gente pode ser que a gente passe um pouco do que eu tinha previsto para vocês, né? Assunto é o que não vai faltar. Para que a gente entenda, a primeira coisa, todas as vezes que a gente chegar na faculdade, que a gente ligar qualquer computador, a gente precisa estar na mesma página. A gente precisa aprender a entender de qual área de trabalho, para qual foco do Photoshop eu estou trabalhando, né? Então, assim, eu trabalho com Photoshop sempre em inglês, o da faculdade também é em inglês, se alguém mudou, eu vou matar. Porque, assim, a maioria dos tutoriais legais, inclusive os tutoriais da Adobe, que quem tem assinatura tem aí acesso, eles são em inglês, tá? Então, não instalem o Photoshop em português no seu computador, mesmo se for versão pirata, instalem em inglês, que é muito mais fácil da gente se comunicar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é entender aqui em cima, ó. Liguei o computador, aqui são os meus menus do Photoshop, então tudo que eu vou fazer no Photoshop existe aqui, ó. Tudo, parte de 3D, de filtro, de seleção, de tipo, de layer. Só que a gente quase nunca acessa aqui, tá? Dificilmente eu acesso por aqui. A gente vai acessar por outros lugares e principalmente por tecla de atalho, né? Eu sempre vou forçar vocês e frisar vocês a usarem as teclas de atalho, porque isso deixa muito mais rápido, mais fácil da gente fazer as coisas dentro do Photoshop, tá? Então, nesse menu aqui, o Windows, eu tenho uma série de painéis, né, que se eu clicar, eles vão abrir ou já estão na minha tela, ou vão abrir painéis totalmente novos, tá? Para que eu possa operar, tá? E aqui eu tenho uma coisa muito importante, ó, que é o Workspace, né? O Workspace é minha área de trabalho. Então, para qual área de trabalho eu estou trabalhando, né? Em que função eu vou usar o Photoshop? Então, se eu vou trabalhar com fotografia, eu vou aqui no Workspace Photographic e ele vai abrir para mim as ferramentas focadas de fotografia. Então, vocês vão olhar que aqui do lado as ferramentas mudam, aqui do lado, que são as nossas janelas de encaixe, elas mudam também, as janelas de acesso rápido. Aqui em cima eles mudam, ou seja, vai mudar tudo. Se eu mudar o meu Workspace para Graphic and Web, ele vai mudar tudo também, ó. Ele vai aparecer caractere e o parágrafo aqui em cima que ele não estava. Aqui eu não vi se ele mudou alguma ferramenta, mas ele muda bastante. Então, se eu for aqui no Workspace para Motion, né, que é para animação, ele vai me jogar a timeline lá, vai mudar aqui, ó, vai trazer o histograma, vai trazer aqui as propriedades da imagem, vai trazer um monte de coisa. E assim vai, né? Painting, que é para pintura, ele vai trazer um monte de outras coisas, ó, os presets, né, que as especificações das ferramentas. Então, para a gente poder sempre falar da mesma página, a gente vai ter que chegar sempre no VAP, chegar aqui em Workspace, colocar o Essentials, né, que é o default, né, que é a janela padrão, só que, ó, mesmo assim, ó, o meu default, como eu vou mexendo, eu tiro tudo do lugar. Então, lá na Univap, como um monte de gente usa, vão tirar tudo do lugar. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, no Workspace, Default, e depois eu vou colocar aqui o Reset Essentials, para que a gente esteja todos com a mesma janelinha, tá? O Photoshop que eu vou trabalhar com vocês lá, eu vou levar o meu computador, o meu outro Mac, e ele não é atualizado, ele está aqui no 2018, né? Então ele está o mesmo lá da faculdade, que era.
né? Eu espero que ainda seja, porque a nossa janela vai ficar igualzinha, porque às vezes uma ferramenta ou outra muda, tá? Então, sempre que eu entrar, a primeira coisa que eu vou vir aqui, Workspace, Essentials, Reset Essentials, tá? Aqui a gente pode trocar a tecla de atalho, eu posso travar o meu Workspace, mas isso a gente vai falar depois, quando a gente tiver com ele lá na mão. Então, a gente viu que aqui a gente tem as abas de menu, né, que são os menus principais. Então, aqui, tudo que vocês procurarem do Photoshop vai existir aqui. Professor, mas está tudo desabilitado. Sim, porque eu não tenho nenhuma imagem aberta. Então, tudo que eu fico aqui, né, com ele, com esse band-aid, né, essa corzinha mais clara, ele não está ativado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu consigo fazer o Ruler Tool, né, que é colocar minha régua aqui, nem isso ele entrou, mas era para ir. Ele aparece aqui em cima. Tá? São só as coisas que eu consigo abrir. Tá? Se eu tiver com uma imagem aberta, a mesma coisa. Ela vai dar para mim só as funções que eu consigo abrir. Né? Então, aqui ó, já ficou um monte de coisa escurinha, né? O modo, o ajuste, o autotone, contraste. Então, ele tem essas ferramentas que já são automáticos. Então, assim, o pessoal preguiçoso chega aqui em imagem, autotone e acabou, né? Tipo, já tratei a imagem. Vem aqui, joga isso, joga o alto contraste e pronto, a imagem já tá ok. Né? A gente vai ver que realmente tem muito mais coisas que a gente pode fazer no Photoshop. Então, no Layer, ó, ele está aqui, ele já abre para mim o export para PNG, colocar um novo filtro, ele abre várias coisas. Então, aqui tem tudo, né? E aqui do lado, a gente tem outra parte que é muito importante, que é o menu de ferramentas, tá? Esse menu de ferramentas, o Photoshop novo, né? Ele dá esse monte de comando que ele coloca em todos. Você passou o mouse por cima, ele te joga um videozinho do que faz, né? Ele está quase fazendo eu perder o emprego, né? Então, ele coloca ali, ó, que se eu selecionar com a ferramenta Move, eu consigo movimentar o objeto. Só que aí o aluno vai lá, não move, aí essa hora ele precisa do Lucas, porque no vídeo só não vai adiantar. Aí aqui ó, você tem as outras ferramentas, né? Então ele mostra tudo, ó. Elliptical Marquee, a gente vai ver tudo com calma, né? Mas ele faz essa seleção, a gente vai ver por que faz essa seleção, por que deixa fazer essa seleção. Aí tem seleção poligonal, varinha mágica, que ele mostra ali que é super mágico, mas não é tanto assim. É importante a gente saber ó, que sempre que tem uma setinha embaixo aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, e eu clicar e selecionar, ele vai abrir uma outra ferramenta, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o elliptical, quando eu clico do ladinho, ele vai colocar o retângulo. E o retângulo, ele também vai mostrar para mim como o retângulo funciona, tá? Ele vai mostrar aqui para mim também o single line, aqui, ó. Esse aqui ele não mostra, tá vendo? Nem tudo ele mostra. Aqui no laço, a mesma coisa, ó. Coloquei aqui no laço, ele vai mostrar para mim como o laço funciona, ó, que você desenha sozinho e corta. Então, ó, é isso aqui, desenhei e cortei aquele objeto ali, ó. Tá? Então, ele vai mostrar tudo para mim, né? Então, alguém vai dizer que nem precisava ter essa aula. Basicamente, né? Eu, por exemplo, eu nunca fiz aula de Photoshop, na minha facul não tinha nem computador naquela jossa lá. Eu aprendi, né? Mas foi muito mais difícil aprender, tá? Então, aqui a gente tem o menu, né, das abas, né? O menu principal. A gente tem aqui o menu de ferramentas e aqui em cima a gente tem o menu de propriedades de ferramenta. O que é isso? Ó? Sempre quando eu abro uma ferramenta, eu vou abrir aqui a varinha mágica, ele vai abrir aqui, aqui em cima aqui, vários parâmetros que eu posso configurar, tá? Como é feita a seleção, né? Se eu vou adicionar a seleção, se eu vou fazer uma nova seleção, se eu vou subtrair, a gente vai ver tudo isso, né? O tamanho, né? O point size, como ele seleciona, tá? Então, tem tudo isso. A tolerância, que é a principal coisa para a gente aqui, que a gente vai ver depois, ó, que se eu estou com a tolerância de 0 aqui, ele só vai selecionar os pixels exatamente daquela cor. Né? Então, ó, tá vendo? Ele faz uma seleção muito pequenininha. Tá?
Agora, se eu aumento lá a tolerância para 100 de tolerância, ele já vai selecionar vários pixels de outra cor. Ó. Aqui ele acabou selecionando tudo. Ó. Coloquei muito. Ele vai selecionar aqui os pixels de outra cor, tá? Aí tudo isso daqui a gente vai ver com calma, cada ferramenta, o que ela significa. Mas é importante a gente ver que a gente tem o menu superior aqui, as ferramentas do lado, a gente tem aqui que a gente pode, né, mudar o modo de visualização, que isso é muito importante também, né? E a gente tem aqui, para cada ferramenta, uma série de parâmetros. Aqui na lateral, né, são as ferramentas que a gente opta por deixar aberta aqui, né, dentro das nossas configurações. As propriedades do documento, né, os ajustes, as libraries, que a gente quase não usa em aula, porque nem todo mundo tem acesso em casa à coisa. As paletas de cores, os gradientes, os patterns. Então, aqui a gente pode ir colocando janelas de encaixe. Como assim colocando? Ó, por exemplo, aqui não tem texto, e eu vou trabalhar bastante com texto. Então, eu vou vir aqui no Windows, procurar lá onde eu tenho texto. Ó, paraná. Cadê meu texto aqui? Caractere, por exemplo, tá? E aí eu posso encaixar ele lá em cima, ó. Eu posso criar uma nova aba e deixar aqui. Então, eu posso customizar o meu Photoshop da maneira como eu bem entender, tá? E ele vai sempre aumentar aqui. Então, gente, é isso que a gente precisa entender inicialmente, tá? Outra coisa que é muito importante, né, da gente entender na aula de hoje. O Photoshop, ele trabalha basicamente de duas maneiras, né? Ou eu abro uma imagem e vou editar essa imagem, né? Então, quando eu faço isso, eu não vou me importar muito com as propriedades do meu arquivo, tá? Porque eu vou editar essa imagem aqui, né? Vou abrir uma outra imagem aqui. Eu vou editar a xícara. Então, eu vou abrir, para mim, não interessa muito no começo, né? Se ela está em 300 dpi, se ela está em RGB, como é que ela está, né? Depende muito do que eu vou fazer. E ele tem uma outra maneira, que é criando o arquivo do zero para que as imagens sejam colocadas nesse arquivo depois, tá? Então, aqui, né, eu não preciso me importar muito com as propriedades da xícara aqui, né? Mas se eu quiser olhar também, está tudo aqui, ó. Então, eu posso vir aqui em Image Size, ele vai falar qual que é o tamanho dessa xícara em pixels, né? Então, qual que é a resolução que ela foi criada. Depois a gente vai ver como aumentar e diminuir essa resolução. E eu posso criar um arquivo, né? Que geralmente a gente vai criar um arquivo para quê? Pô, eu vou fazer um post de Facebook. Eu não posso pegar a imagem, né? Fazer as alterações de texto lá e postar no Facebook, porque ele vai distorcer. Eles têm os tamanhos certos. É a mesma coisa para uma impressão. Então, toda vez que a gente dá um file new, né, a gente começa de um arquivo novo e não parte de uma imagem já criada, a gente vai ter essa janela aqui do New Document, né? E ela tem várias coisas importantes que a gente precisa saber. Então, aqui no Recent, ele tem os últimos tamanhos de imagem que eu abri no meu computador, tá? Então, você vai ver que todos aqui têm formatos custom, porque geralmente eu não... As imagens que eu faço aqui em casa, aqui no escritório, são para objetivos específicos e não muito para padrão de internet, tá? Então, eu tenho aqui esse 3033 pixels por 3036 pixels, que é um tamanho específico do lugar que eu trabalho para editar as imagens, né? Então, se você olhar essa imagem, por exemplo, que está no fundo aqui, ó, que eu abri ela vai estar nesse formato, tá? Então, ela foi criada e depois eu fui colocar as imagens ali, né? Então, 3.000 por 33, 3.383, né? Voltando aqui, então eu tenho os recentes, eu tenho salvos, né? Então, os salvos assim, se eu faço muito post de Facebook toda hora, ou se eu faço muito formato específico para postar infográfico no G1, né? Então, eu posso salvar as especificações aqui e toda vez que eu abrir, ele vai estar aqui, salvo, tá? E aí eu vou abrir.
Eu tenho os formatos de foto, que são os formatos padrões. Então, eu tenho 16x12, né, que é o tamanho default do Photoshop, né, que é o tamanho que o Photoshop já traz para mim. Eu tenho o formato Landscape, que é 3x2 polegadas, e por aí vai. Dá para eu apertar aqui e ver todos os presets de fotografia. Então, eu tenho o preset de portrait 4x6, e por aí vai. Eu tenho também templates, que são o quê? Projetos pré-prontos, né, do Photoshop, que eu posso editar. Por exemplo, esse cara aqui, tem alguns que são free, tem outros que são pagos, mas, por exemplo, eu quero colocar uma arte minha num pôster para fingir que ela está no pôster. Eu já tenho aqui esse formato, eu posso fazer o download, ele é dentro do Adobe Stock, mas ele está free para mim, né? Então, eu vou fazer o download, ele vai importar esse formato aberto aí, tá? Se não demorar muito, eu deixo importando. Espera aí. Ah lá, ele já fez o download? Não, tá fazendo aqui. Aqui em casa hoje, a internet está cooperando hoje. Então, às vezes, eu quero fazer um post, estou sem a menor inspiração. Ele vai ter o template para isso, ó. Deixa eu só abrir esse aqui, tá? Aí ele deu aqui que funcionou, né? Eu cliquei aqui, ele abriu, né? Olha só, ele vai ter uma série de layers, de camadas. Eu vou puxar o meu para cá, tá? Só para vocês verem. E aqui ele tem uma coisa que a gente... que são os ajustes, ó. Tá? E ó, tá vendo, ó? Your image here. Presta atenção nesse símbolozinho aqui, que são Smart Objects. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero inserir a minha imagem ali, que ela pareça que realmente está ali. Eu vou simplesmente clicar no Smart Object aqui, tá? E alterar aqui o formato das minhas coisas. Então, eu vou pegar aqui uma arte qualquer que eu tiver aqui no meu computador. Deixa eu achar aqui uma que tem mais ou menos formato de pôster, só para vocês verem essas possibilidades. Aí a minha rede está ruim agora. Eu vou começar a colocar uma musiquinha de elevador na aula toda vez que parar. Então, vou pegar aqui uma coisa legal, vou pegar aqui essa imagem aqui, tá? Vou jogar lá, ele vai dar OK, beleza. Posicionei ali o tamanho dela, ó, e vou salvar, vou fechar e vou salvar. Ele automaticamente vai entrar lá, ó que legal. Né? Então, existem muitas horas, né, ele tem até aqui, ó, a parte que realmente aparece lá no desenho, para que eu não precise ficar fazendo isso que eu acabei de fazer, que é ficar indo e voltando para saber se vai encaixar lá ou não, né? Aí ele vai colocar aqui para mim, né? Exporto aqui, já posso usar, né? Posso trocar o fundo. Eu gostei disso, mas eu não quero esse fundo de coisa. Então, eu trago um outro fundo que eu queira lá e, ó, ele já mantém as propriedades todas, né? Então, esses templates, muitas vezes, ajudam muito, né? Nesse trabalho que a gente tem aí, principalmente quem vai trabalhar diariamente com o Photoshop, tá? Mas esses templates aqui de foto, talvez não interessem muito a gente. Os que vão interessar é mais ou menos são esses aqui, ó, de print, que é de impressão. Então a gente tem os formatos aqui, ó, Leather, Legal, Tabloid, A4, A6, A5, né, que são os tamanhos comuns. Eu tenho vários mockups, então tipo, eu quero apresentar para o meu cliente um projeto, sei lá, de um logotipo que eu fiz. No caso de vocês não fazem logotipo, né, mas no caso de PP poderia ser a mesma coisa, ó. Eu consigo pegar esse template aqui, né? Baixar o template, deixa eu pegar o mais legal aqui. Olha que legal esse aqui, né? Eu quero mostrar para o meu cliente uma revista que eu fiz, né? Então, eu tenho aqui Magazine Free, eu vou baixar aqui para que ele, ou mesmo colocar no meu portfólio, para mim apresentar para clientes, ou para tentar pegar um trampo e tal. Então, eu posso usar isso que tem no Photoshop, ele vai baixar aqui, e da mesma maneira é bem simples de fazer, tá? Enquanto ele baixa aí, ó, os outros templates, beleza, eu preciso fazer uma capa para uma revista que é em A4, tá aqui, ó, é só eu clicar e começar a trabalhar, que todas as informações vão estar certas, ó.
a resolução, né, 300 dpi, que é para impressão, o tamanho dele em centímetros, tá? Então vai estar tudo certo aqui. Que mais? Vou fazer um post para Facebook ou tal. Pode vir aqui na parte de web, né? Que ele vai estar aqui em algum lugar. Vamos ver que não é web, não, é mobile, né? Não, esse Photoshop não tem. Opa, deveria ter. Tem ícone, tem tudo. E não tem. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, ó. Aqui não tem que engraçado. Não tem o de Photoshop, o de Facebook e tal. Mas eu posso criar, né? Por exemplo, eu olho lá na internet que o Facebook é 1080 por 1080. Opa! 1080 por 1080. 72 dpi. Eu sei que a internet é RGB, que a gente vai ver isso depois. Quero começar com o fundo branco ali, ó. Vou dar um nome nele, FB, e vou salvar aqui, ó. Salvei o preset, ele já vai aparecer lá. Não sei porque ele não mudou o nome, mas eu consigo mudar. Então, quando eu abrir aqui agora, Ctrl N, eu vou lá nos salvos, ele já vai dar aqui para mim, ó. Esse do Facebook que eu fiz e os outros que eu baixei. Aí o template, para a gente ver aquela vez de novo, abrir aqui, a mesma coisa, ele vai ter um Smart Object. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a página, né? A minha página, por exemplo, do Foca, que é a revista que o pessoal faz aí na Univap. Vou trazer para cá. E ela vai entrar automaticamente lá no processo lá daquela outra imagem, tá? Então, deixa eu pegar aqui na Univap. Tá difícil de carregar. Deixa eu ver se tem outro aqui. Foi. Primeiro semestre. Eu vou pegar uma página da revista aqui, né? Eu vou escolher a página da revista que eu quero. Olha lá. E ele vai entrar lá. Tá? Ficou errado, né? Porque eu botei do lado errado. Foi. Então, essa página é aqui. A página também não tem o mesmo tamanho, né? Então, eu preciso dar uma distorcida aqui para eu conseguir encaixar certinho lá. Agora sim vai. Olha lá. E ele vai encaixar lá. Para encaixar o outro lado, é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o outro lado da revista. Vou importar de novo aqui minha revista. Então, assim, antigamente, quando eu comecei, não tinha nada disso no Photoshop, tá? Era muito mais difícil. Tudo que você ia fazer, você tinha que fazer na mão. Hoje, além desses presets que já tem aqui, você pode abrir vários, né? E olha que legalzinho para você apresentar. Ficou na revista de trás, mas tudo bem, vocês entenderam o processo, né? Olha que legal que fica para você apresentar um projeto, tá? Então, a gente já falou aqui dos recentes, dos salvos, e dos outros templates, aí tem para tudo, ó. Tem para print, tem para arte, ilustração, então tem aqui 2000 pixels, pôster, por aí vai. Eu tenho para web, que são para você fazer tela, para você desenhar aí a UX, fazer algum processo desse tipo. Tem para o mobile, né, que é a parte de celular e tal. Também tem todos, ó, todos eu tenho preset, então se eu quiser fazer um site, e eu consigo fazer. E às vezes, o que acontece? Eu tô lá trabalhando e olha que legal isso daqui, cara. Eu quero descobrir que efeito que o cara usou. Então, às vezes, os modelos prontos também ajudam a gente a entender as ferramentas, tá? E filme e vídeo, tá? Então, eu tenho vários filmes aqui, ó, também que ele pode ajudar. Aqui tem o formato e tem coisas prontas de filme e vídeo, né? Claro também que eu posso fazer tamanhos customizados, tá? É só eu vir aqui File New e aqui eu vou ter tudo, ó. As minhas unidades de medidas, as minhas cores, né, os profiles e por aí vai. Só que isso eu quero abordar com vocês lá na outra, lá quando a gente estiver presente, porque é mais fácil da gente entender, tá?
Agora, para não ficar manco lá o lance do exercício que eu queria passar para vocês, como eu falei, né, aquele tipo de ferramenta vai ser muito importante para a gente aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Para que eu consiga editar essa imagem, para que eu consiga separar ela em camadas, que é a outra coisa que eu preciso passar hoje para vocês, eu preciso ter esse domínio das curvas de Bezier, porque, ó, através do Pen Tool, é aquele mesmo exercício que vocês fizeram, ó, clica e arrasta para fazer uma curva, clica reto para fazer uma reta. Aqui dá para editar o ponto, né? Que é só eu vir aqui, ó, clicar do ladinho aqui, ó, pegar a ferramentinha branca, eu movo esse ponto. Ou eu posso vir aqui na minha caneta e transformar esse ponto numa curva, tá? Só que, como eu falei, eu vou ensinar isso para vocês tudo nas teclas de atalho, tá? Então, para eu editar um ponto que eu já fiz, eu vou clicar a barra de espaço, eu consigo editar, ou editar a curva, ó, então eu posso mover essa curva para ela ficar mais justa no que eu estou trabalhando, né? Para eu transformar em curva, tá? Eu vou apertar aqui o Option, né? Então eu vou transformar esse ponto em curva, e isso é o que por isso que a gente precisa fazer as curvas de Bezier. Aí tem aluno que já mexeu com Photoshop, já fez algum curso de Photoshop, vai falar assim, professor, mas lá no curso o cara ensinava a gente a recortar com a varinha mágica, né? Por que não recortar com a varinha mágica, gente? Eu vou recorrer mais uma vez àquela imagem que eu mostrei para vocês no começo da aula, tá? Vou achar aqui o layer dela, vou duplicar aqui para um layer novo, tá? Duplicate layer. Vou jogar new aqui, tá? Então, ok. Aqui eu só tenho uma imagem de fundo e a imagem do meu moedor, né? Por que eu tenho que recortar, aprender a recortar com as ferramentas de desenho e não com a varinha mágica, né? Vou colocar o meu moedor aqui, é a mesma imagem, tá, que eu usei. Então, eu preciso tirar esse fundo do moedor, né? O que acontece? Se eu venho aqui com a varinha mágica e clica, parece que é uma maravilha, né? Foi lá. Só que quando eu aplico uma máscara, né? Quando eu vou mascarar isso daqui, deixa eu achar minhas camadas aqui. Olha a bagunça que eu acabo fazendo. Primeiro que eu fiz a máscara do lado contrário aqui, mas eu vou virar ela, né? Olha só, ele recorta algumas partes, outras partes não. Para eu ajustar isso é simples. Tem gente que vai falar, mas isso é fácil, Lucas, é só mexer aqui na tolerância. Beleza. Então, vamos mexer na tolerância, né? Vamos colocar lá, ó, agora já melhorou, né? Já ficou aqui a imagem mais bem recortada. Só a sombra aqui que ele continua. Só que quando eu dou o zoom é que a gente vê a diferença. Tá vendo, ó? Aqui vai ficar um monte de pixel serrilhado, né? Quanto mais complexa a minha imagem for, mais difícil vai ser para eu fazer, para eu deixar isso bonito, né? Então, quando eu recorto ele na mão, né, do jeito que eu mostrei para vocês, quando eu faço o patch, que a gente fala, quando eu faço essas camadas, ele mantém muito mais fácil, né, a edição e muito mais precisão na edição, né? Então, o fato de vocês treinarem as curvas de Bezier, né, é importante para que vocês consigam ter essa memória motora, né, para que vocês consigam usar as ferramentas do Photoshop, tá? Então, hoje, nas 2 horas agora, depois do intervalo, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou passar essa imagem aqui para vocês, do moedor, vou jogar aqui no chat mesmo, tá? Para ficar mais fácil. Sobe aqui. E aí eu queria que vocês importassem ela lá no aplicativo que a gente passou e treinassem fazer o contorno dela, tá? Porque é a primeira função que a gente vai ver lá no Photoshop, tá? Então, eu estou passando aqui para vocês o moedor, vou tirar as dúvidas de vocês nessa primeira aula agora, tá? Tá indo coisa. Aí eu quero que vocês entrem lá no design, esqueci o nome do aplicativo que eu passei para vocês, mas que a gente fez a outra aula,
e que vocês façam isso daqui, ó. Eu quero que vocês desenhem esse contorno, tá? E aí, esse exercício é o exercício da aula de hoje, para que vocês já cheguem lá na nossa aula, né, com essa função motora aqui para que vocês consigam recortar e a gente não perca muito tempo com isso. Tranquilo, gente? Então, a gente viu aqui hoje, né, mais ou menos onde ficam as ferramentas, né, viu? Principalmente a gente precisa entender, né, menu janela, menu de ferramentas, menu de propriedade, né? E menus flutuantes, né? Para a gente, porque às vezes eu falo para você, olhem lá no menu flutuante tal coisa, olhem lá na janela, vai em layer e tal coisa. Na barra de ferramentas, eu tenho a terceira ferramenta que chama não sei o quê, né? Então, para vocês entenderem isso. A gente viu que o Photoshop tem duas maneiras, né, de ser trabalhado, ou a partir de uma imagem que já está no Photoshop, né, ou criando um arquivo novo. Viu que para criar esse arquivo a gente tem modelos, pode criar novos modelos e pode baixar, inclusive, templates de modelos para a gente fazer, tá? E vamos voltar aqui no exercício, que é fazer esse contorno, continuando aquele exercício da outra aula, que vocês fizeram um desenho em vetor, a gente vai fazer esse contorno aqui para que a gente consiga depois ter essa memória motora para conseguir começar a editar as imagens no Photoshop. Beleza, gente? Então, eu vou fazer a chamada. Recortar, então, professor? Não, vocês não vão recortar lá, porque não dá para recortar, tá? Naquele aplicativo não dá para recortar. Eu só quero que vocês façam um contorno, tá? Então, lá vocês vão fazer o contorno e provavelmente vai aparecer para vocês assim, ó. Vocês vão cobrir ele com o shape, né? Que a gente vai falar disso depois, mas vocês vão cobrir ele com o shape. A hora que você estiver desenhando aqui, ele vai criar um preenchimento, né? Eu vou fazer aqui só metade, mais ou menos, para você ver como que vai estar o seu lá, tá? Então, você vai criar um contorno dela. Lá não dá para recortar, aquele aplicativo não dá para recortar. Mas como a ferramenta é a mesma, né? Se vocês conseguirem fazer esse contorno aqui, já está excelente, né? Então, o arquivo que vocês vão ter lá no final é esse aqui, tá? Um contorno colorido do coisa. Tem gente que vai falar, é mais fácil que o outro exercício. Sim, parece mais fácil, mas na hora de recortar a gente vai ver que é um pouco diferente, tá? Então, o que eu quero de vocês é que vocês construam esse shape aqui. Não façam essa gambiarra que eu fiz aqui de fazer só metade e flipar, que dá... Pode ser borda ou preenchimento, tá, Jean? Gianluca. Mas não faça essa gambiarra que eu fiz aqui de clipar ele, porque o legal é vocês fazerem o contorno inteiro, porque um lado é diferente do outro. Parece que é igual, mas não é, tá? E depois para arrumar é mais difícil. Tá? Deu para entender agora o exercício? Deu sim. Obrigado. Então, beleza. Gente, eu estou deixando sempre a segunda aula para vocês fazerem o exercício, porque a nossa dinâmica lá na faculdade vai ser essa também. No primeiro, eu vou passar uma ferramenta nas primeiras duas aulas, vou falar sobre ela, tirar as dúvidas, vou deixar um exercício. Vocês saem para o intervalo, voltam, aí vocês fazem o exercício e eu vou atendendo individualmente para ver a dificuldade de cada um, tá? Aqui eu deixo vocês fazendo o exercício e vocês podem me chamar a qualquer momento aqui no chat, do AVA ou no meu WhatsApp, que vocês têm um número para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Vocês conseguiram baixar a imagem aí que está no chatzinho do lado ou querem que eu mande de outro jeito? Consegui baixar lá. Consegui. Conseguiram? Uhum. Eu também. Então, beleza, então, tá? Eu vou fazer, não sei porque que sumiu minha imagem. Vocês estão me vendo? Sim. Nossa, para mim sumiu a imagem, olha que doideira. Agora voltou. Então eu vou fazer a segunda chamada aqui. Acho que tá todo mundo aqui, né? Tá? Pelo visto ninguém saiu, tá todo mundo online aqui. Então eu vou aproveitar agora, eu vou subir essa imagem lá também, vou descrever esse exercício lá, subir a aula, tá? Lembrando, isso é muito importante, que na próxima aula a gente começa às 7h15 lá, eu vou deixar esse tempo de 15 minutos para você entrar,
Gente, levem álcool em gel, higienizem o teclado antes de pegar, higienizem o mouse, porque por mais que a faculdade vá fazer, né, a gente não pode vacilar aí, tá? Já vou conversar com vocês, né? Não quero nem ter que falar sobre isso nas aulas, mas ficou sem máscara, eu vou pedir para sair, tá? Eu vou pegar no mouse de vocês todas as horas, tipo, vou passar meu álcool em gel. Se por acaso você ver eu botar a mãozão no seu mouse e não colocar o álcool em gel, pode chamar minha atenção, porque às vezes eu vou estar falando muito e acabo esquecendo. Vamos se cuidar, porque apesar de eu já vou receber a segunda dose esses dias aí, eu não sei se vocês tomaram a primeira, não sei a idade de vocês, mas a gente precisa se cuidar, tá? Então a gente ajuda um ou outro a se policiar. É muito legal estar voltando, porque a turma do ano passado fez tudo isso online. Muita gente, inclusive, está pedindo para refazer essa disciplina, porque realmente é diferente. Vocês vão ver que offline, lá presencial, a gente anda muito mais, tá? Então eu vou, enquanto eu estou salvando aqui, eu já vou deixando o exercício lá para vocês. Precisou, é só chamar no chat ou chamar aqui, tá bom? Então agradeço a presença de todos, bom final de semana. Semana que vem a gente já se vê lá na faculdade, tá bom? Falou, galera, até mais. Boa noite, Falou, professor. professor. Boa noite. Até semana que Tchau. vem. Tchau, É. tchau. Boa noite, professor. Boa Tchau, noite, Sur. Valeu. Tchau, tchau.